Olá, 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 olá. Sejam bem-vindos ao nono dia de podcast do projeto de 30 dias de podcast. E hoje eu estava estudando novamente sobre entrevistas, sobre caça-emprego, as coisas que ultimamente eu tenho conversado bastante. E cheguei a um artigo que fala sobre, que resumiu, simplificou a caça-emprego a duas variáveis, que são a sua habilidade de conseguir a entrevista e a entrevista por si só. Faz parecer simples, né? E, de fato, vamos lá. Se a gente olhar para essas duas variáveis, é simples. Então, beleza. Então, tudo que você faz para conseguir a entrevista é uma habilidade. E a entrevista em si é outra. Então, vamos falar sobre essa segunda habilidade, a entrevista em si. Então, tem inúmeras coisas, inúmeras coisas que eu poderia falar sobre a entrevista aqui, mas eu vou falar sobre uma das coisas que eu senti quando eu fiz a minha entrevista. Acho que o ponto que eu tô tendo mais dificuldade atualmente é, bom, primeiro, eu tenho muita dificuldade de falar sobre mim mesmo. Não sei exatamente de onde vem isso, mas eu sei que é uma fraqueza minha. E na entrevista, basicamente, as perguntas são para eu falar sobre mim mesmo, para eu contar um pouco de mim, para eu contar minha história, são perguntas situacionais. E a segunda é que talvez eu esteja colocando muita pressão sobre mim mesmo em relação a uma entrevista. Então, o meu, o meu corpo, a minha reação fisiológica responde de acordo, e então meu coração começa a disparar em uma entrevista, sabe? Chega a sair pela garganta. Eu sentia isso quando eu comecei a vender na rua como dono de rota na Stone. Eu sentia isso, e essa sensação, né, de estar com o coração pulando pela boca, que é a mesma também que você pode sentir muitas vezes quando você vai dar uma palestra, ela te faz dar branco. Ela não deixa você acessar seu ser mais racional para trazer as melhores respostas, ou para trazer o seu 100% à tona. Então, o que eu vou falar aqui hoje é sobre mindset, sobre entrevistas. Quais são, quais são os pensamentos que você deve adotar para uma entrevista? Quais são as perspectivas que você deve olhar? Quais são as lentes que você deve olhar uma entrevista? Então vamos lá para a primeira lente. Então pensa assim, cara, uma entrevista, o, os entrevistadores, eles estão à procura de alguém tanto quanto você está à procura de uma vaga. Então, entrevistadores costumam entrevistar muita gente. Eu já conversei com alguns recrutadores antes e eles falam que tem que fazer para achar um cara, tem que às vezes fazer a entrevista com 100 para filtrar. Então, a guerra por talento é uma coisa real. As empresas competem por talento. Então, tenha isso na sua mente também. Ah, uma, ah, numa entrevista é uma conversa entre duas pessoas em que vocês têm coisas para trocarem lá. Então, ao mesmo tempo que ele está querendo saber se você tem fit para aquela vaga, para aquela empresa, você também tem que se questionar isso nessa entrevista de, pô, será que trabalharia nessa empresa? Será que é um negócio legal para mim? Tanto é que em muitas entrevistas os entrevistadores abrem espaço para que você faça uma pergunta. Então, a próxima dica é, lembra quando no começo que eu falei sobre duas variáveis para busca de emprego? A primeira é a sua habilidade de conseguir entrevista e a segunda a entrevista em si só. Então, quando você consegue entrevista, você, assim, não é fácil conseguir uma entrevista, já começamos por aí. Então, lembre disso. Pelo fato de você ter conseguido passar para a segunda etapa, para a entrevista em si, você já demonstrou um sinal muito legal, que você, pelo menos no papel, eles já identificaram você como uma pessoa que consegue fazer o que eles querem. Você é uma pessoa que eles querem, e agora na entrevista eles querem conhecer uma outra parte de você, eles querem conhecer quem você é, como você se comporta. Por isso que eles fazem
perguntas mais situacionais, perguntas sobre comportamento, perguntas sobre seus valores, o que te motiva, quais são suas forças, quais são suas fraquezas. Eles querem também saber se você se conhece. Então, lembra disso. Só você conseguiu passar até a segunda etapa. Então, cara, isso é bom. Então, são esses dois pensamentos que eu trouxe para vocês, porque tanto é bom para mim expressar isso e conseguir acalmar um pouco o meu coração, ter mais calma na hora da entrevista. É um assunto bem fresco para mim, porque eu acabo de estudar e estou repassando isso aqui no podcast, então eu estou ainda assimilando tudo isso. Eu tenho muitos mais planos de conteúdo para criar sobre isso, porque acho que é uma coisa que influencia a vida de muita gente, e está influenciando a minha no momento. Então, bom, fiquem ligados que eu vou falar mais sobre isso. Por mais que tenha ficado superficial aqui, se quiser conversar um pouco mais sobre entrevista, sobre como eu estou fazendo para me preparar, bom, você sabe o caminho. Só ir lá pro meu site, mandar uma mensagem no chat, me mandar um e-mail, que eu ficarei feliz em ajudar. Um abraço e vamos que vamos!